Eu demorei 14 anos para conseguir falar que eu era psicóloga sem nenhuma justificativa depois disso. Eu costumava dizer: eu sou psicóloga, mas eu não atendo. Eu sou psicóloga, mas eu trabalho com RH. Eu sou psicóloga, mas eu faço só recrutamento e seleção. Eu sou psicóloga, mas eu trabalho com treinamento e desenvolvimento. Eu sou psicóloga, mas eu só trabalho com desenvolvimento de carreira. E por aí foram várias fases da minha carreira. E a questão é que eu morria de medo de ser julgada por aquilo que eu não fazia. E hoje, 6 anos depois de estar atendendo na clínica, dia após dia, é a primeira vez que eu consigo falar sobre isso abertamente. Não prometo não me emocionar, mas o importante aqui desse vídeo é que você entenda que eu não estou aqui à toa. Trabalhar ajudando as pessoas a terem mais saúde mental dentro da vida profissional delas é uma missão muito pessoal para mim. E hoje eu vim falar sobre uma demanda, talvez a demanda mais frequente que eu tenho aqui na clínica, que é a síndrome do impostor. Muitas pessoas nem sabem que sofrem com essa síndrome, mas elas vêm me procurar com todos os sintomas e é muito mais comum do que a gente imagina. E as pessoas estão aí se rasgando por dentro, brigando com o sofrimento, que muitas vezes vai desembocar lá no burnout, na depressão e assim por diante. Então, vamos para aquilo que importa, que aqui que é o conteúdo. Só que antes eu vou pedir aquele like, vou pedir para você se inscrever no canal se você já não tiver inscrito. Aqui a gente sempre está colocando vídeos que te ajudam a ter mais saúde mental na área profissional de vocês. E esse like não te custa nada e me ajuda tanto a impulsionar mais o vídeo, a levar esse conteúdo para mais pessoas. Então, faz essa gentileza, deixa o like aí como garantia. Se no final do vídeo o vídeo não for bom, você tira teu like, tá tudo bem. A gente fica kit nessa, mas deixa esse like de garantia aí pra mim, pra você não esquecer de me ajudar a ajudar mais pessoas a terem mais saúde mental no trabalho. Então, olha só. Quando a gente fala sobre saúde emocional, saúde mental no trabalho, e a gente chega na síndrome do impostor, muitas vezes a gente não percebe porque parece que é a lógica, que é o que deveria ser, né? É como se eu devesse ter esse medo. É bom ter aquele friozinho na barriga. Será que eu sou bom? Aquela desconfiança, porque eu não posso me achar. Né? E eu digo para os meus pacientes aqui, muitos eu brinco com eles, eu falo que paciente meu não pode se achar. Ele tem que se ter certeza, ele tem que ter garantia dele, né? Então eu vou trabalhando para que meus pacientes se tenham certeza e não se achem aí, porque quem se acha não se tem certeza. Quem precisa passar por cima dos outros ou empinar o nariz é porque não tem tanta segurança daquilo que sente, né? Então vamos trabalhar para a gente se ter certeza, para a gente se garantir naquilo que a gente faz. Agora, vamos entender aqui, para a gente começar a falar sobre a síndrome do impostor, eu vou trazer algumas perguntas para ver se você consegue se identificar com algum desses sintomas, né? Você frequentemente se sente como se não merecesse os elogios ou conquistas que recebe? Sabe aquela coisa de, não, mas não foi para tanto, às vezes até com presente, né? Não, não precisava se preocupar com isso, eu fico desconfortável quando alguém me elogia, ou eu sinto que não era tanto assim, não fiz sozinho e tudo mais. E muitas vezes você olhar para aquela realização que você teve, ou aquele. Você fala assim, não foi isso, não foi bem assim, a pessoa tá. Elogio a gente só agradece. A pessoa deu elogio, a gente fala, nossa, muito obrigada, que bom que você percebeu dessa forma, né? Então, se você se sente como se você não merecesse esse elogio, é um sintoma já, a gente já pode começar a ligar o sinalzinho amarelo, né? Você tem medo de ser descoberto como uma fraude? Ou de que as pessoas descobrirão que você não é tão capaz quanto você parece? Principalmente quando a gente se coloca numa posição de que a gente vai entregar ou a gente pega um desafio grande, ou que a gente vai entregar um resultado grande, e daí você fala, meu Deus, e se descobrirem que eu não consigo, né? E se alguém confiou em mim para fazer alguma coisa, meu Deus do céu, será que alguém em algum momento vai descobrir que eu sou uma fraude? E aí o que acontece? Eu já começo a entrar em ansiedade, começo a trabalhar mais, começo a
desenvolver outros sintomas para conseguir produzir aquilo que eu prometi ou que eu acredito que as pessoas estão esperando da minha produtividade. Terceiro, você tende a desvalorizar suas conquistas ou acredita que elas não são tão importantes quanto a dos outros? Isso daqui é muito interessante. Olha só, eu tenho até uma situação que aconteceu comigo. Numa época, eu estudava numa escola lá em Jandar do Sul e eu fiz uma prova lá de matemática, que era uma prova entre vários colégios, e eu peguei uma boa colocação. E uma colega da minha sala, ela ficou em primeiro lugar, se eu não me engano, nessa. Era uma Olimpíada, acho que é uma Olimpíada de Matemática. Se eu não me engano, ela ficou em primeiro ou terceiro lugar e eu fiquei muito próxima ali. E fui tirar foto pro jornal da escola. E nessa época, eu lembro que alguém me questionou, falou assim: Nossa, você conseguiu, parabéns, tal. Eu falei assim: mas Fulano ficou em primeiro, né? Mas também ela merece, estuda muito mais. Como se eu não estudasse, como se eu não merecesse, né, estar ali. Eu fui, de alguma forma, valorizando o esforço da outra pessoa, ao invés de olhar e falar assim: não, realmente, eu me dediquei, eu quis, eu gosto disso, eu me inscrevi nessa Olimpíada, eu queria participar, né? Então, de alguma forma, eu fiz um movimento, isso já desde muito nova, para desvalorizar aquilo que eu tinha conquistado, né? Então, muitas vezes a gente faz isso: mas fulano fez melhor, não, isso aqui eu não fiz sozinho, né? Isso aí foi sorte. Foi sorte. Quantas vezes a gente fala assim: mas eu passei porque a prova estava fácil, né? Eu consegui fazer isso mas é que foi muita sorte, eu estava no lugar certo e conheci a pessoa certa. E assim eu vou desvalorizando os meus méritos, né? Você sente que não pertence ao lugar onde está, seja no trabalho, na escola ou em outras situações, como se você não merecesse estar ali. De alguma forma, em algum momento você vai ser excluído, né? Medo de ser desligado o tempo todo, ou medo de perder, de não participar mais daquele grupo, ou de ser a pessoa mais destacada dali, como se você não fizesse diferença para aqueles resultados que o seu grupo consegue, seja qualquer grupo, tá? É importante a gente entender aqui que a síndrome do impostor, ela não afeta só a sua carreira, ela vai afetar também a sua vida pessoal, as relações que você tem. Muitas vezes você fica ali olhando para a pessoa que você está se relacionando, morrendo de medo de que em algum momento ela descubra que você não é tudo isso, que você é uma fraude, que você enganou ela a vida inteira. Então, essa sensação de estar de alguma forma num lugar ou ocupando um lugar que você não merece, que você não conquistou, ela é muito grande, né? Quinto, você é perfeccionista e se sente ansioso ou estressado quando não consegue atingir metas altas, né? Ou qualquer tipo de meta, né? Mesmo que ela não for alta, mas quando geralmente pessoas com esse padrão tendem a colocar algumas metas bem desafiadoras para si mesmo, e quando não consegue atingir, vem ali parecendo um atestado de fracasso. Olha só, tá vendo como você é fracassado? Você não falou que você ia conseguir, você se comprometeu a fazer e não conseguiu fazer. E aí vem aquele forte senso de crítica. Eu costumo dizer que as pessoas que têm esse padrão tão alto, um padrão inflexível, elas têm uma métrica muito rígida, funciona da seguinte forma: ou tá perfeito ou é uma porcaria. E você vai perceber que as outras pessoas têm várias métricas. Quem não é tão rígido assim consegue entender que existe o horrível, o muito ruim, o meia boca, o ok, o muito bom, o ótimo, o excelente, o perfeito e assim por diante. Então a gente consegue medir o nosso resultado dentro de uma variabilidade de possibilidades aqui. Agora, uma pessoa que tem essa inflexibilidade, essa rigidez, ou tá perfeito ou é uma porcaria. Então, se eu só tô me livrando de ser uma porcaria e ser perfeito, não fiz mais do que a minha obrigação, eu não consigo nem ter prazer fazendo aquilo que eu queria fazer. Faz sentido? Geralmente, a única sensação que eu tenho quando eu entrego uma coisa muito bem feita é alívio, porque dessa vez passou.
eu não fui descoberta. Olha só o peso que é isso. Sexto, você procrastina ou adia tarefas importantes por medo de falhar ou por sentir que não está preparado. Isso é muito comum. Quando a gente não quer, a gente acha que não é capaz de fazer, a gente vai deixando para depois, vai deixando para amanhã, vai deixando para daqui a pouco, e daqui a pouco você vê que você acaba não fazendo coisas que você tem capacidade de fazer porque a angústia e a ansiedade tomaram o seu tempo. Né? E por último aqui, você se sente frequentemente ansioso ou estressado devido à pressão de manter uma imagem de sucesso ou competência, e isso em qualquer situação, né? Então, tô ali numa situação com os amigos, daqui a pouco, sei lá, falei alguma coisa, meu Deus, será que a pessoa entendeu errado? Será que deu a entender que eu não entendo do assunto? Deu a entender que eu sou burro? Será que a pessoa, não, meu Deus, como é que eu fui dar uma bola fora desse? E aí a pessoa fica com várias situações dentro da cabeça dela e às vezes a pessoa não tinha nem percebido aquilo que você tinha falado. Então, percebe, se você se identificou com esses sintomas, muito possivelmente você também está precisando de ajuda. Você precisa entender e olhar para você, porque muito possivelmente você está sofrendo com essa síndrome, que é basicamente uma sensação de não merecimento. Eu não sou tão bom, eu vou ser descoberto em algum momento, eu não mereço ter os ganhos que eu tenho, eu consegui por base de sorte, da situação que contribuiu, outras pessoas me ajudaram, eu não conquistei os meus resultados sozinho. Tá? Então, essa sensação de não merecimento vai fazer com que você consiga boicotar a sua carreira e principalmente sofrer muito, porque às vezes você é um excelente colaborador. Eu até brinco muitas vezes, porque ter uma pessoa com síndrome do impostor dentro da tua empresa é maravilhoso. Essa pessoa não vai te cobrar nada, não vai te exigir nada e ainda vai trabalhar muito mais do que qualquer outro colaborador, porque ela quer tampar, esconder tanto as falhas que ela vai dormir com a tua empresa, essa veste a camisa, ela vai fazer de tudo por você. Então, ter um colaborador desse é extremamente vantajoso para a empresa. Então, eu não estou preocupado só com a tua produtividade, você entregar, talvez seja só com isso que você esteja preocupado quando você está falando, vindo aqui procurar ajuda sobre a síndrome do impostor. Mas, na verdade, o pior, o maior prejuízo que você vai ter é no teu emocional, no teu mental, o tempo todo você vai estar ativado, sentindo que você não pode relaxar, que você não pode ser natural, né? Então, a gente entendeu aqui, se você se identificou, você está comigo até agora, provavelmente ou você se identificou com algum dos sintomas ou você conhece alguém que se identifica, e aí eu já peço para você compartilhar esse vídeo com ele, tá? E agora a gente vai entender as possíveis origens, tá? Esse vídeo, e eu gosto de deixar isso muito claro em todos os vídeos, o ser humano é muito complexo, então não dá para dizer uma causa, uma origem, não é um para um, cada ser humano se construiu de uma forma muito única. Porém, a psicologia ela faz esse trabalho de tentar tornar isso didático, né? Fazer com que a gente consiga entender como alguns processos acontecem, né? E claro que podem ter outras possibilidades aqui, mas de uma forma muito geral, um ponto pode ser que você tenha crescido num ambiente muito rígido. Pode ser que você tenha sido muito criticado. Então, aquilo que você fez, alguém olhou e viu um avanço que você teve e falou: mas faltou isso daqui, faltou esse outro ponto. Ou deu mais vazão, ou deu mais valor para aquilo que você não fez do que para aquilo que você fez. Então, é um ambiente muito crítico, muito rígido e muito julgador pode fazer com que você também internalize essa crítica e desenvolva um esquema muito forte de fracasso, uma sensação muito forte de fracasso. Então você vai validar as coisas como tudo pelo ângulo de não ter feito aquilo que eu não tenho, aquilo que eu não consegui, aquilo que eu não fiz, aquilo que eu não atingi. E aí eu esqueço de olhar aquilo que eu fiz, aquilo que eu consegui, aquilo que eu atingi. Esse ponto aqui é um prejuízo na nossa autonomia, porque se eu desenvolvo essa crença, a gente vai chamar de esquema, né? Esse esquema de fracasso, eu acredito que tudo que eu vou fazer vai resultar em um fracasso. É uma forte
consciência de que não adianta eu investir fichas em algo, sendo que eu vou fracassar, eu estou fadada ao fracasso. E qualquer fracasso, porque a gente fracassa na vida, é uma evidência, uma constatação. Eu mostro, olha, tá vendo como eu sou fracassado? Isso daqui eu não consegui fazer. E eu vou colecionando histórias de fracasso para justificar essa minha sensação de fracasso, né? Então, eu olho para as coisas difíceis, eu me julgo uma pessoa que não consegue fazer porque eu não fui estimulado a olhar para aquilo, eu não aprendi. Entenda que na nossa infância, né, a gente aprende a fazer as coisas, e na fase adulta, quando você vem para psicoterapia, a gente também vai fazer isso, a gente vai aprender a valorizar as coisas que você não aprendeu quando você era criança. Então, se você cresceu num ambiente um pouco mais rígido, um pouco mais duro, um pouco mais avaliativo, é muito possível que você tenha desenvolvido aí esquemas que prejudicam a sua autonomia, e isso faz com que você fique um pouco mais travado frente a situações desafiadoras, certo? Porque existe uma mensagem impregnada no seu cérebro de que você não vai conseguir, ou aquele esforço que você fizer não vai resultar em nenhum tipo de resultado frutífero, certo? Outra possibilidade pode ter passado por muita comparação na tua vida. Sabe aquela coisa, ó, tá vendo? Fulano é tão bonzinho, olha como fulano estuda, olha aquele que fez, né? Então aquela comparação depreciativa também faz. Normalmente quando tem um irmão mais velho, né? E com toda boa vontade do mundo, ou boa intenção, principalmente dos pais, fala assim: olha, tá vendo como a sua irmãzinha já consegue? Ela come sozinha, olha que legal. Sim, sua irmãzinha tem 4 anos acima de você, né? E essa comparação é cruel quando a gente tem, sei lá, 2 anos e minha irmã tem 6. Né? É claro que ela tem muito mais habilidades. Olha só como ela fica sentadinha, bonitinha na mesa. Olha só como ela não grita. E aí eu vou fazendo toda uma comparação dizendo, é o outro que é melhor do que você, é o outro, e eu vou criando aqui dentro de mim uma baixa autoestima e um senso de que eu nunca vou ser tão bom quanto a outra pessoa. Eu sempre vou achar que as outras pessoas são melhores. E aí, na minha fase adulta, é muito comum que eu que eu modele esse mesmo comportamento. Eu sempre estou avaliando as coisas, as conquistas das outras pessoas e achando que elas são melhores do que as minhas, os feitos das outras pessoas e achando que elas são melhores do que os meus, e eu sempre falando, ah, não, o meu eu não consigo, porque o meu não é bom, porque o que eu fiz não é legal, e eu sempre vou colocando, ó, fulano conseguiu isso, fulano conseguiu aquilo, eu não consegui, fulano conseguiu um apartamento, hoje tá casado, não consegui, fulano já foi pra Europa, e eu não consegui, então eu vou vendo tudo aquilo que eu não fiz e o que os outros fizeram, e eu não consigo avaliar aquilo que eu fiz, e que muitas pessoas talvez não conseguiram fazer, né? Porque todo mundo tem uma experiência diferenciada na sua vida. Um outro ponto também pode ser uma pressão. Pode ser que você tenha tido na sua vida uma pressão sempre por fazer tudo muito perfeito, tudo muito certo, né? Tem um pouco da coisa crítica, mas também pode ter um viés de elogio. Ah, olha só, esse daqui você fez perfeito. Esse você não teve nenhum erro. Parabéns. E você não quer perder isso. E pode ser também por uma questão crítica de você falar assim: ah, mas não, para ficar melhor, isso aqui tem que ser assim, sem considerar o avanço, a evolução. E aí o que que acontece? A pressão por fazer isso tudo muito perfeito vai fazer com que você, ao invés de ter prazer em fazer um negócio, você vai ter tensão em fazer aquilo que você estava querendo aquilo que você se dispôs a fazer. Faz sentido? E aí o pior é que ao invés de você sentir prazer ao terminar, comemorar e ficar feliz, a única coisa que você sente é: graças a Deus, terminei esse trabalho, terminei esse projeto. Nó, que alívio, você não consegue desfrutar daquilo que você construiu, né? Então, agora, né? Até aqui tá fazendo sentido para você? Escreve aí, gente, pelo amor de Deus, coloca aí nos comentários, fala para mim se tá fazendo sentido, com ajuda que eu conseguir construir conteúdos que fazem sentido para você, que esse é o melhor objetivo, o maior objetivo que eu tenho é de fato contribuir com a carreira e com a vida e com a saúde mental de vocês.
E daí você pode estar me perguntando, tá, Carol, até agora fez bastante sentido para mim. Percebi que eu fui criado num ambiente muito parecido com o que você falou. Eu me identifico com os sintomas, né? Eu me sinto realmente muitas vezes numa fraude. Eu me sinto perseguida pelos meus pensamentos. O tempo todo eu fico pensando, será que vão me descobrir? E agora? O que que eu faço? Como sempre, né? Primeiro, vai procurar se conhecer. Vai procurar entender quem que você é. Porque enquanto você não souber quem você vai sempre se cobrar de tudo aquilo que você não é. De tudo que você não faz, de tudo que você não dá conta. Você vai ficar focando nas coisas que você não faz. Então vai descobrir quem você é. Tem vários profissionais que trabalham com isso. É claro que eu vou puxar a sardinha para o meu lado e vou dizer: procura um psicoterapeuta, procura um psicólogo que entenda de perfil comportamental. Vai fazer terapia, vai se entender, vai se analisar. Depois começa a trabalhar para gostar de quem você é. Então, primeiro descobre quem você é, cuida de quem você é, gosta de quem você é, saiba lidar com as ferramentas que você tem, usa as ferramentas que você tem e começa a valorizar as coisas que você faz. Começa a olhar para as coisas e falar assim: olha, isso aqui é diferente. Nossa, que bacana, eu consegui fazer isso. Esse é o meu resultado, é o jeito que eu sei fazer. E você começa a avaliar as tuas coisas de uma forma um pouco mais leve, um pouco mais gostosa, né? Mas o primeiro passo, não adianta você querer dar um passo lá de começar a valorizar as suas coisas, sendo que você nem conhece quais são as suas coisas e você ainda nem conseguiu descobrir o que que você tem de perfil, o que que você faz, qual é o seu padrão comportamental, quais são as coisas que fazem sentido para você. Constrói isso, que você vai ver a diferença que vai fazer na tua vida, tá bom? Então, eu espero ter te ajudado. Próxima semana a gente passa aqui com mais vídeos sobre saúde mental no ambiente profissional. E se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, entre em contato comigo, eu vou ficar muito feliz de poder fazer conteúdos para te ajudar a desenvolver mais a sua saúde mental dentro do seu ambiente profissional. Grande abraço e até as próximas semanas.